Continuando a nossa série sobre os profetas menores, dando sequência a respeito do profeta Amós, eu quero conclamar ao alunado que acessem essas gravações que foram prometidas, fazem parte do conteúdo do nosso programa de curso, e isso aqui não é uma coisa que lhe é facultado ver, mas que é obrigatório que vocês pelo menos assistam. Não vai ser cobrada nenhuma avaliação, mas que nós ficamos com a consciência tranquila de ter passado o conteúdo, ter feito o conteúdo chegar até vocês e que vocês tiveram acesso. Então é uma coisa que, para nós crentes, servos do Senhor, é muito importante que tenhamos essa consciência de que foi passado e de que foi visto, todos os alunos. Então eu faço, acho que nas primeiras gravações percebi aqui que houve um maior interesse e depois parece que arrefeceu. Que tenhamos novamente esse interesse para que nós fiquemos aqui tranquilos junto à direção do CETEBASE de que as coisas estão andando como deveriam andar. O profeta Amós trata do tema importante, como todos os temas da Bíblia. Ele era uma pessoa simples, era apenas um entre os pastores de Tecoa, era como se fosse uma pessoa ligado à área rural hoje em dia. Nós contextualizando-nos hoje, seria alguém que tivesse muito afeito a cuidar da terra e das questões rurais. Isso é uma característica do profeta. Para a gente ter uma ideia dos temas que ele vai tratar e de como também o Espírito Santo usa pessoas aparentemente simples, mas para dizer coisas utilíssimas, que nós de importância grandiosa. Deus não tem nenhum impedimento de usar qualquer pessoa, porque Ele capacita e faz com que aquela pessoa, ainda que aparentemente para os homens não tenha capacidade, essa pessoa faça com excelência. Ele trata de um tema importantíssimo, porque refletido hoje no contexto de hoje, é o tema que nós precisamos nos apegar a todo momento para nos aperfeiçoar em Cristo. Era como ele estivesse a dizer assim: o pecado de Israel e de seus vizinhos, ou dos brasileiros e de todos os nossos vizinhos também, atingira a plenitude. O julgamento é iminente, está por vir a qualquer momento. Então hoje nós fazemos essas afirmações: Jesus está voltando, os sinais estão aí, os absurdos de comportamento humano são verificados nas pessoas mais destacadas da sociedade, pessoas que deveriam ser padrões, referência, exemplo para todos. No nosso país, por exemplo, tem sido o anti-exemplo, exatamente o oposto do que seria uma referência. Mas no conteúdo, ele destrincha em 4 partes, do capítulo 1 até 3, mais ou menos até o verso 12, ele fala as nações estão sujeitas a Deus. Ou seja, não há como pensar que nós temos autonomia de Deus, que Deus não se incomoda com sua criação e com esse mundo está solto, sem nenhum controle de um ser superior. Então ele garante que as nações estão sujeitas e precisam se sujeitar. Se não se sujeitarem, vão ter que ser colocadas no devido lugar à força, o que não seria uma boa opção para nós pertencentes a essas nações.
O outro tema, ele coloca Betel, símbolo do julgamento. Ou seja, Betel como o lugar que tem significado Deus está presente, como se estivesse dizendo assim, não se iludam de que poderão enganar a Deus. Ele está presente a tomar anotações de tudo e a tomar providências de conserto em todo e qualquer detalhe, por mais que podemos imaginar que pudesse passar desapercebido a Deus, não passa. Essa é a mensagem de 3:13 até 5:17. De 5:18 até 6:14, ele conclama, faz um chamado, faz uma convocação à justiça e retidão, a todos, não só as nações e seus governantes, o modo de viver coletivo, mas a todos em particular também. E mais importante ainda, a todos em particular. De 7:1 a 9:15, ele tem, como em Zacarias e em outros livros das profecias, ele tem visões de julgamento e misericórdia. Ou seja, ele tem visões mostrando ao povo que não há como escapar ao julgamento de Deus, e o julgamento de Deus, em que moldes acontece, de que maneira, e nós para que não tenhamos ilusão de que Deus faz julgamentos parecidos com os julgamentos humanos, que às vezes são um arremedo de julgamento, um arremedo de juízo. Todos, inclusive os destinatários, entendem que não houve julgamento, isso no âmbito humano, mas no âmbito de Deus ninguém escapa. E a medida é justa, nós recebemos de Deus o que de fato merecemos. Mas ele mostra também nessas visões que Deus age julgando, punindo, sentenciando, imprecando em nós aquilo que merecemos, aplicando a justiça verdadeiramente divina, mas também ele usa de misericórdia. E aí de nós se não usasse. Se Deus não usasse de misericórdia para conosco, de fato nós já tínhamos consumido, como está descrito num dos versos mais lindos da Bíblia, um ponto alto da Bíblia, lá em 2 Crônicas 7:14, que diz que a misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos. Qual é a razão de não sermos, nem mais existirmos, de ainda estarmos vivos e operantes, mesmo que contrariando a Deus? A misericórdia de Deus. É esta misericórdia que é Deus se colocando no nosso lugar e atuando e colocando a nós no coração dele. Misericórdia, ao pé da letra, significa estar no meio do coração. Miser é um prefixo, quer dizer no meio, o meso, e córdia é coração. Então, estarmos no meio do coração de Deus, estarmos presentes ou morando, como nós dizemos popularmente, moramos no coração de Deus sem pagar aluguel. É assim que vivemos. A nossa relação com Deus é uma relação ainda que distante dele em termos de fé, mas ele muito presente em termos de misericórdia para conosco. E o profeta Amós faz essa advertência, não para que sejamos incentivados ao erro, mas muito mais para nós que incentivados a amarmos a Deus, a esse ser que nos ama primeiro, antes de nós amarmos a Ele. Ele não espera por correspondência, Ele não espera por um olhar de simpatia, Ele de fato vem ao nosso encontro. O valor ético e teológico, que eu sempre digo que é o ponto alto dos livros
bíblicos, da revelação de Deus ao homem, a Bíblia pode ser muito bem definida assim, revelação de Deus ao homem, a melhor, o melhor lugar onde encontramos informações sobre Deus e sobre nós também, sobre quem somos nós, uma questão filosófica profunda que ninguém nunca resolveu. É uma pergunta que todo homem faz: quem sou eu? E a Bíblia responde. A Bíblia responde, e há quem diga, Billy Graham fala que nenhum compêndio de antropologia define tão bem o homem como a Bíblia. A Bíblia é quem melhor diz quem é o homem. E, aliás, em resumo, ele é pecador. Carne e osso e pecado é de que somos constituídos. Mas o valor ético e teológico do livro de Amós é: Deus não tolera o pecado da injustiça social. Olha só, essa injustiça social, ela é praticada por nós em particulares, mas por nós em coletivo também. O chamamento de atenção é para que nós sempre participamos de algum coletivo. Participamos de Estado, participamos de cidade, participamos de igreja. E este é o coletivo que Deus mais se interessa, porque é a parcela da sociedade que Ele criou e levará para o céu. E Ele quer que essa parcela da sociedade seja uma referência para o restante da sociedade. Então Deus não tolera o pecado da injustiça social. Deus não se agrada do culto exterior dos que oprimem o próximo. Interessante isso aí, porque faz uma mistura entre comportamento social e comportamento espiritual. Ele agrega, não é bem fazer uma mistura despretensiosa, mas pretensiosa. Ele agrega propositadamente o culto que é a forma de expressarmos a nossa adoração, ou que podemos exteriorizar a nossa fé, mostrando que não é incompatível o opressor do próximo cultuar a Deus. Não há como você viver um coração dúplice, como diz o apóstolo Tiago. Nós precisamos ter um coração uno, que as nossas ações sejam afinadas, sintonizadas com o que nós sentimos e preconizamos que vivemos para com Deus. Então, se dizemos que cremos em Deus e amamos a Ele, precisamos amar o nosso próximo. Não podemos ser opressores, sob pena de como diz o apóstolo João, sermos mentirosos. Mas esse resumo que fizemos foi o que o profeta diz teologicamente, mas a mensagem de Amós, ela é traduzida de diversas formas também, mas talvez a que é mais chamante, que nos chama muito mais atenção, é: Deus se importa. Deus não é aliado. Deus não está dizendo: olha, deixei vocês para fazer o que é certo, mas vocês fazem o que é errado também, problema de vocês. Não, Ele tem interesse em correção, Ele tem interesse em aperfeiçoamento, Ele tem N interesses de nos ver cada vez mais parecendo com Ele. Então, esse se importar de Deus é o contrário de um Deus alienado, um Deus que muitos dizem, às vezes, fulano foi criado como Deus criou a batata, imaginando que Deus não teve cuidado com a batata. Pois bem, se todos nós recebêssemos o cuidado de Deus que a batata recebe, porque às vezes nós não temos porque rejeitamos, nós estávamos muito bem aí. A nossa postura diante de Deus era muito bem avaliada. Então o dito popular, ou o provérbio popular, não está bem interpretado no que diz respeito ao que Deus é
em relação a nós. Então um outro tema, e é onde ele mais se detém, é o juiz e o julgado. O livro de Amós mostra primeiro quem é o juiz e de que forma este juiz age, e fala e descreve a ação desse juiz num trecho do capítulo 3, de 3 a 8, faz muito bem essa descrição. E o julgado, que somos nós. Então, somos nós enquanto nações, somos nós enquanto povo de Deus. Ele trata isso num trecho de 1:3 até 3:2. E isso o faz para que saibamos que não estamos agindo conforme a nossa própria vontade, sem nenhuma fiscalização, digamos assim, de Deus, sem nenhum interesse de Deus para conosco. Então, o profeta Amós, de fato, ele vai por esse caminho. Depois ele trata do caráter e o motivo do julgamento de Deus. Ele trata de mostrar que tipo de julgamento que Deus tem interesse de... Ele não tem interesse em coisas sem importância e irrelevantes na nossa vida, mas o que Deus, que nos criou e tem propósito para a nossa vida, ele se interessa em julgar e consertar em nós. Então no capítulo 7, 9, ele mostra que o caráter do julgamento de Deus, e depois ele mostra que Deus julga com misericórdia, com justiça e com infalibilidade. Ora, se nós percebermos esses três componentes do julgamento de Deus, vamos ver que é um julgamento perfeito, mas que é um julgamento temível, que nós precisamos prestar muito bem atenção na nossa conduta, tendo em vista que passaremos indubitavelmente pelo crivo do julgamento de Deus. Então, apesar da misericórdia, o componente da misericórdia, Deus julga com justiça e infalibilidade. Não é alguém que vai falhar. Então, daí, em termos de falha, não podemos reclamar. Mas é um juiz falho. Como nós dizemos, o erro é humano, e quando somos julgados por um juiz humano, um dos maiores temores nossos é exatamente a falha humana sobre nós. Desse temor não devemos sofrer do julgamento de Deus. Mas também não devemos nos apegar à misericórdia como se fosse algo que fosse em nosso prol, em nosso favor, para que seja um agente incentivador do nosso mau comportamento. O motivo do julgamento de Deus. Então ele traz o motivo e, em conclusão, nós podemos dizer que o motivo do julgamento de Deus é o interesse em nós estarmos em sintonia com Ele, e em sendo assim, tanto o universo quanto o mundo, quanto os coletivos, quanto as individualidades, serem felizes ou bem-aventuradas ou bem-sucedidas em sua vida. Essa, em suma, é a mensagem de Amós. Nós continuaremos na próxima aula. E continuo reiterando o apelo para que vocês acessem essas videoaulas, porque faz parte do nosso conteúdo. O próximo livro que vamos estudar é a mensagem de Obadias.